Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, tô de volta naquela série de vídeos onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui nos meus vídeos do YouTube. E a pergunta da vez, pessoal, que eu vou responder hoje é do Leandro Fonseca. Ele fez essa pergunta 3 dias atrás no meu vídeo que eu falo sobre a placa-mãe Positivo Pós AG3 1AP. Se ela é boa, se ela vale a pena. É um vídeo que eu mostro as principais especificações dessa placa-mãe. Inclusive, se você quiser assistir esse vídeo, né? Esse vídeo original aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Para você poder assistir. E aqui é bem interessante que eu mostro as principais especificações dessa placa-mãe, tá? Então, se você tem essa placa-mãe, seria interessante você também depois assistir o vídeo. Tá aqui embaixo, na descrição, tá? Então ele pergunta, Core 2 Quad suporta? Então ele está perguntando se essa placa-mãe Positivo Pós AG3 1AP, que já é uma placa-mãe bem antiga, tá pessoal? Suporta processadores Core 2 Quad. Bom, vamos lá. Para responder a pergunta dele, eu entrei aqui nesse site que mostra aqui as principais especificações técnicas dessa placa-mãe aí, Positivo Pós AG3 1AP, tá? Então vamos ver aqui. Bom, respondendo a pergunta dele, pessoal, suporta. Aqui ó, Core 2 Quad, suporta, porque eu uso o socket 775, tá vendo? Uso o socket 775, suporta Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium, Celeron, beleza? Eu vou deixar o link aqui, pessoal, desse site que eu tô também aqui na descrição, tá? Para você dar uma olhada. Então, friamente falando, pessoal, suporta. Só que ele não deixa bem claro qual Core 2 Quad ele está falando. Por exemplo, esse daqui é um Core 2 Quad Q9650, mas tem vários outros, tá? Aí por quê, pessoal? Porque às vezes, pessoal, Core 2 Quad são processadores de 4 núcleos, né? Só que cada processador, dependendo do processador, vai ter um TDP diferente. Então, se você está com um processador que tem um TDP menor do que o processador que você vai trocar, imagine que ele vai querer colocar esse daqui, que é um processador que tem uma pontuação bacana. Só que o processador atual dele, que vem com aquela placa-mãe, tem um TDP abaixo de 95. Então, às vezes é necessário, pessoal, ele dar uma caprichada aí no cooler, colocar um cooler mais parrudo, colocar um outro tipo de pasta térmica, porque quando você troca o processador, se você colocar um processador que esquenta mais, por mais que ele suporta, então você tem que também ver se seu cooler dá conta do recado, tá? Geralmente dá, mas é bom você também se ater a isso. E pode ser também que às vezes é necessário você atualizar a BIOS, tá? Atualizar a BIOS porque às vezes aquela placa-mãe foi desenvolvida numa época que não tinha alguns tipos de processadores Core 2 Quad, tá? Então se você pegar um processador mais moderno Core 2 Quad, tá? Você pode ser necessário que você atualize a BIOS. E pode também, pessoal, ocorrer de não funcionar, tá? Não pode ocorrer. Pode ser que a placa-mãe não suporte um Core 2 Quad específico. Então o risco sempre existe. Mas respondendo aqui friamente, Core 2 Quad, se baseando aqui nas especificações, ele aceita sim. Porém, pessoal, por isso que eu falo, será que vale a pena? Há uma placa-mãe antiga, olha aqui. Uma placa-mãe que suporta só 4 GB de RAM, cara. E do tipo DDR2. Uma placa-mãe muito antiga. Que se o cara tiver, daqui a pouco vai começar a dar problema também. Pode parar de funcionar a qualquer momento aí. E cara, às vezes o gargalo que ele tá tendo não é no processador, porque às vezes a pessoa não entende muito, né? É um usuário que não tem muito conhecimento e tal. Não tô falando que é o caso dele, mas tem algumas pessoas que é assim. E acha que é trocar o processador. Então ele coloca um processador mais forte, esse processador aqui, por exemplo, mas ainda está operando com 4 GB de RAM numa frequência baixa, que 800, 667 MHz, tá? Só chega em 1066 de frequência da memória RAM se for um overclock, tá? Mas por padrão é 800, 667 MHz. Então, cara, às vezes não compensa. Compensa você trocar de máquina, trocar o kit, né? Trocar a placa-mãe e o processador já. Entendeu? Porque você pode colocar um processador mais forte, investir um dinheiro aí, uma mão de obra, se você for pagar para alguém fazer, e ainda você dá gargalo aqui em outras questões aqui da placa-mãe, tá? Principalmente na memória, que me chama muita atenção, cara. Uma memória com uma capacidade muito baixa, você vai ter que colocar um sistema operacional mais leve e utilizando o DDR2, tá? Mas se você quiser, respondendo a sua pergunta, a grosso modo, Core 2 Quad suporta? Olhando aqui, Core 2 Quad suporta. Mas presta atenção, assiste esse vídeo com calma para você ver aí as dicas que eu dei para você, tá? E importante, pessoal, se você não tem muito conhecimento, leve para um técnico, tá? Leve para um técnico para ele poder te auxiliar, porque pode ter alguns detalhes nessa troca. Às vezes é necessário você colocar um cooler um pouquinho mais forte, às vezes é necessário você atualizar a BIOS, entendeu? Então não é simplesmente pum, pum, trocou, beleza?
Tá dado o recadinho, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um forte abraço. Falou!